21 de maio de 2024, Lorena, São Paulo. O dia havia chegado. Valéria Fortes receberia em poucos minutos a ligação que esperava desde 16 de março de 2024, quando sua filha foi encontrada sem vida dentro da sua casa. O ex-namorado, que era o autor de tudo, havia fugido e 66 dias depois, Luiz Guilherme seria encontrado. Confira minha nova conversa com Valéria depois da primeira entrevista que fiz com ela há alguns meses e que você encontra aqui no canal. Valéria agora conta os detalhes dos bastidores da prisão. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o meu reencontro com a Valéria. Valéria, é um prazer estar... sempre digo, eu não gostaria de ter te conhecido pelo motivo pelo qual nós nos conhecemos, que foi a partida da sua filha, né, da Elda. Mas a partir do momento que tudo aconteceu, ficamos todos aqui no canal angustiados para saber se você ia conseguir ou não encontrar o autor de tudo. Não vou nem te chamar de genro, porque eu acho que você não vê como genro, ex-genro, que é o Luiz Guilherme... Já para falar o nome? Luiz Guilherme Costa de Oliveira. Rapaz jovem, de 22 anos, que conseguiu também a atrocidade. Nós conversamos, você contou toda a sua história, a história da sua filha, ficamos todos na torcida e poucos dias depois, poucas semanas depois, tivemos a grata surpresa de que ele tinha sido encontrado. Como que ele foi encontrado? Onde ele estava? Como foi essa captura? Você participou ativamente? O que você tem para me contar de todos os bastidores de como que chegamos até o Luiz Guilherme? Bem, primeiro, muito bom voltar aqui, porque para mim foi um divisor de águas o dia que nós nos encontramos. Teve um antes e um depois bem importante em relação a toda a situação, desde o assassinato até a morte, e ainda continua tendo algumas ações que a gente pode conversar. Sim. Eu fiz uma campanha insistente na internet de procura do Guilherme, e colocando a foto da minha filha, um dia sem Elda, 2 dias, 10 dias, 20 dias. E fui fazendo pequenas lives. Cada live que eu fazia, eu recebia uma informação das pessoas que assistiam. Olha, ele está aqui, está acolá. Algumas pessoas, às vezes, eu não sei se elas querem ajudar demais, acham que viram, né, mas me colocam em lugares bem diferentes. Até nos primeiros 10 dias, 15 dias, eu acompanhei bem próxima a delegada algumas informações e fiquei bem aflita, assim, porque eu jamais achei que ele ia conseguir ficar fugido tanto tempo. Porque ele era muito leve para o meu gosto. Eu falei, isso vai ser fácil de achar. E ele deu trabalho, entendeu? Deu muito trabalho. Quando foi numa última investida que eu participei, eu falei para a doutora Adriana, assim, eu não vou mais participar, eu te passo as dicas. A doutora Adriana é delegada da mulher de Lorena, que ficou à frente das investigações. Eu te passo as dicas e você investiga. E aí disseram que ele estava em Buenos Aires, Ubatuba, Caraguá, mas tinham 2 caminhos bem fortes, 3 caminhos. Lorena mesmo, que eu acho que ele ficou um tempo, Piquete, uma cidade próxima, e nos últimos dias, muito Itaquaquecetuba. Assim, tudo levava para lá, sabe? Levava para lá, de alguma forma, a gente não sabia exatamente onde era esse Itaquaquecetuba, porque é uma cidade grande. E a gente continuou insistindo nessa campanha. Eu disse todos os dias, eu não vou sossegar enquanto não achar o Guilherme. Eu disse para você, continuo, não tenho ódio, não tenho raiva, mas eu tenho fome de justiça. Ele não ia ficar impune numa situação dessa.
Entendeu? Não é passar a mão na cabeça, tadinho, coitadinho, e vai embora. Não. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E aí, ele, o primeiro lapso dele mesmo é que ele abriu um Face e colocou um Store. E você sabe que a rede social, um segundo, é o que basta para gente, porque alguém está vendo. Quando ele colocou esse Store, esse Face, lógico, eu fui bloqueado de cara, né? Mas eu estava com uma moça perto de casa, assim, pega seu celular, abri o celular dela, já copiei o IP, já mandei para o delegado, já fiz o print do Store dele, já mandei. 10 minutos depois, ele estava fora do ar. Menos de 10 minutos. Mas foi o suficiente para a gente começar agora uma caçada mais estreita, né? Só uma Mas, pergunta, o poxa, Facebook dele era com o nome dele? ele, Guigui, E o Story, ele fazia o quê no Story? ele fez um story só, aquelas fotos que eles fazem, assim, sabe? Aquela, tipo assim. Ou seja, o O que eu narcisismo sempre dele achei? entregou ele. O que eu sempre achei? Nós que somos adultos, que achamos que somos maduros, não aguentamos ficar no ostracismo muito tempo. Você imagina um garoto de 20 anos sem acesso à internet, sem acesso à rua, uma hora ele ia surtar. Eu tinha certeza que essa hora ia chegar, entendeu? Porque, e não adianta você pegar o celular do coleguinha, porque cada um que tem a sua rede social, ela vai para um lado só, ela não vai para o lado que você quer. Eu tinha certeza que uma hora ele ia puxar para ele. E eu, principalmente depois do seu programa, eu bati 4 milhões de pessoas, era muita gente vendo, sabe? É um negócio assim assustador. Eu me senti, hoje eu estou tranquila, graças a Deus, mas assim, é um negócio que tomou uma proporção é, mensurável. Parece que as pessoas queriam essa justiça comigo, como se elas estivessem conseguindo para elas também, porque eu recebi muitas histórias. Então, O essa canal, foi e o primeiro então, passo. o canal te ajudou. Me ajudou, você foi. O resto é você todos os dias, né? Porque Muito obrigado. tem três coisas que eu. Eu estou até cortando o assunto, né? Assim, houve uma visibilidade muito grande, e isso é importante para quem passa uma situação dessa, porque, como eu te disse, assim, a gente está aqui numa cidade pequena, por mais trabalho que tem, a gente tem dificuldade de seguir, conseguir alguns recursos. Você abriu essas portas para mim, entendeu? Eu tenho gratidão por isso, porque essas portas começaram com você. A Nossa, muito segunda obrigado. coisa que Muito eu lhe obrigado. agradeço, que eu não vou te esquecer, que eu vou contar essa história depois, é que eu disse para você que eu não conseguia ter luto. E você disse para mim, você vai ter luto no dia que ele for preso. Eu te conto depois. Então você vai me contar. E a terceira coisa é que eu virei uma Betinha Ribeiro aqui, porque eu faço um servicinho para outras mulheres mais próximas a mim, porque a gente aprende que o escutar, pelo menos, dar visibilidade para alguém, ajuda muito, Sim. sabe? Então, assim, o meu luto continua a luta. Meu luto não terminou, muito menos a minha luta. Enquanto eu estiver viva, a luta continua. Até Não é pelas só outras para mim. pessoas, não é mais pela sua filha. Eu comecei com elas por Elda, agora é Elda por elas, né? Então, eu estou buscando leis, estou buscando tudo que eu posso fazer para dar um pouco de possibilidade de vida para outras mulheres. Eu não tenho Bacana. minha filha de volta, mas outras pessoas podem ter a sua vida em paz. Eu percebi o seguinte: quando uma mulher está em risco, eu não tenho para onde mandá-la, eu não tenho para onde ligar, eu não tenho o que fazer, então eu tenho que buscar equipamentos que eu possa oferecer, ou a sociedade oferecer, a cidade oferecer, né? Isso a visibilidade ajuda, e você sabe disso. Muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com fone, tem um microfone aqui, é isso? É porque eu acho que está raspando na sua roupa. Vou Então, tirar daqui então ele fica, às vezes, fazendo um barulhinho. barulhinho, né? Vou pôr dentro do... Aqui. Descobri. Opa, caiu. Nada na hora.
Eu não posso fazer, né? Eu estou aqui com um amigo da minha rádio de Lorena agora. Muito bom. Isso melhorou, porque estava raspando. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Inclusive, eu queria falar para as pessoas que se você ainda não assistiu a primeira entrevista da Valéria, assista aqui no canal. Tem o descritivo aqui no vídeo, para o descritivo e o link para você poder assistir. É muito importante, impactante para você entender essa segunda fase agora da história da Elda e da tua história. Eu achei interessante que você já percebeu algo que eu já convivo há muito tempo com vítimas de crimes. Eu percebo que quando a pessoa consegue ressignificar a morte de quem partiu para um bem maior, para um todo, o luto e a luta se entrelaçam e viram um bom motivo para continuar vivendo por quem partiu. Então eu vejo pais e mães que quando eles conseguem abarcar os outros através da sua dor e ser uma pessoa que permita que o outro se veja em você e você nele, é terapeuticamente bom para todo mundo. E eu acho que tem um estímulo maior por assim, vou fazer da memória de quem morreu não só um choro, mas também a tal da luta importantíssima. Isso eu vejo com tudo. Eu imaginei que uma hora você fosse entrar nisso, não sabia que ia ser tão rápido. Eu fico feliz por você, porque isso já faz essa resignificação até para os seus netos, que você vai me contar e tudo mais. Mas vamos voltar só uma parte ali, do Facebook. Como que você descobriu ali no Facebook? Você fica buscando o dia inteiro? Não, é isso que eu estou te falando. É. Assim, quando a gente a gente atinge essa visibilidade, vamos dizer assim, eu ganhei muitos seguidores me ajudando, detetives da vida. A solidariedade, hoje, Beto, faz 4 meses que minha filha se foi. Exatamente 4 meses. Foi tão significativo a nossa data, porque foi dia 16 de março. De março. E hoje, né? Hoje nós estamos gravando 16 de julho. Nossa, então, assim, interessante. Foi assim, eu sou muito de Deus, eu acho que Deus às vezes dá uma mexidinha na história da gente, sabe? Até nos pequenos detalhes. E hoje é um dia que geralmente eu não acordo no meu melhor dia, mas como eu acordei pensando em Beto, eu falei assim, hoje eu acordei feliz porque eu vou dar o retorno que eu precisava dar para as pessoas, né? Que eu acho que é importante isso. Essa questão que você disse faz muita diferença as pessoas entendessem. Eu disse para você na primeira vez que eu sou uma pessoa super chorona, uma pessoa super manhosa, e hoje eu me sinto exatamente uma fortaleza, sabe? Assim, parece que quando eu escuto história, eu escutei, Beto, do dia que aconteceu, mas principalmente do programa que aí choveu mais de 350 mulheres contando as histórias delas. Aí eu não sei se você vai entender, lógico que vai. A minha filha é apenas mais uma entre tantas outras mulheres. A diferença é que ela se foi, mas muitas outras se foram. Então, é sinal que assim, eu não posso parar, porque no meu caso não tem retorno, mas das outras tem. E isso me fortalece. Todo dia eu acordo com essa força, assim, sabe? Eu tenho 2 netos para criar e eu tenho essa luta que virou minha com muita força. Isso me faz querer me arrumar, continuar a sair, continuar sorrindo. A gente não sorriu mesmo no sorriso, mas a gente continua conseguindo sorrir, né? Porque é muito difícil você encontrar com a pessoa e passar uma coisa de tristeza, você acaba com o dia do outro também, entendeu? Então, assim, as pessoas já sabem que essa dor é minha, ela está aqui, esse buraquinho vai ficar eterno. No meu cantinho, eu converso com ele, mas no dia a dia, eu preciso passar outra mensagem para as pessoas, a gente precisa ficar em pé, a gente precisa continuar, a vida é desse jeito, se eu acredito em Deus, Deus tem os seus desígnios, não é que eu sou fatalista, nada disso, queria minha filha aqui, mas já aconteceu. Mas eu vi que com isso eu tive imersão numa
num problema que é muito grande no Brasil. São 4 feminicídios por dia no estado de São Paulo. Quer dizer, nós estamos conversando aqui, uma mulher está morrendo agora. E assim, quando é que isso começou, né? Mas assim, melhor do que isso, quando é que isso vai acabar, né? Ou diminuir, pelo menos, né? Então, se eu conseguir, como eu disse outra vez, que uma menina logo em seguida disse que se você queria salvar uma, já salvou. Então, se eu conseguir salvar mais, eu vou ficar super feliz, né? Mas voltando para a gente terminar de Itacoaquecetuba, ele colocou esse Face no ar e alguém na mesma hora já me mandou, Valéria, olha que ele está aqui, porque minhas redes sociais, WhatsApp, eles ficaram bem vivos, né? Porque era mensagem o tempo inteiro. Teve muitas coisas difíceis, mas teve muita gente boa, muita gente boa. Aí mandei para a Adriana. Aí nós já sabíamos onde era a escola dos 2 irmãos. Falei assim, é Itaquá. A mãe mora em Itaquá. E eu acho, sempre achei, que no final das contas a gente vai para o colo da mãe. Sabe? E a mãe dele já tinha sido investigada? Já tinham ido à casa da mãe? Tinha, mas ela mudou de casa. A casa que ela estava, e ela trabalha perto dessa casa. Ela deve ter visto a polícia indo nessa casa. E ficou sossegada, porque ela mudou um pouco ali para frente e ninguém sabia desse endereço, porque na escola que ela estava e tudo mais, estava um endereço antigo. Entendi. Então, a gente não conseguia detectar o endereço novo. Sabia onde ela trabalhava, sabia onde as crianças estudavam, e ficamos ali na coisa. Até que um dia X, né, a mãe dele... Sabe aquelas atualizações do WhatsApp? Ela colocou, no Dia das Mães, uma foto dele, com a mãozinha, não é uma foto dele assim, uma fotinha daquela mãozinha assim, numa mesa comemorando. Beto, isso daí caiu do lado esquerdo para mim, em 2 sentidos. Assim, poxa, ele comemorando o Dia das Mães? Putz. E a mãe dele colocando uma foto? No primeiro momento, fiquei com muita raiva, já mandei para a delegada. Mas hoje eu me questiono que a mãe não ajudou a entregar, porque, pelo amor de Deus, que mãe é essa que põe um filho foragido e põe no Instagram, no WhatsApp, né? Uma coisa visível dessa. Você chegou a conversar com ela, com a mãe dele? Ela não, mas com ele sim. Não, assim, mas antes, até durante a procura, não, nunca falei com ela. Nada. E não ela quero falar nunca com ela. Ela dizia, não, mas ela dizia o que na época, assim, meu filho não está aqui, meu filho não matou, ela defendia nada. O filho? Ela dava, quem teve contato com ela foi a delegada, falaram com a avó já numa segunda vez que já foi chamada, já foi com o advogado. A avó era que passava mais a mão na cabeça, entendeu? A família... Mas de fato, a mãe põe uma foto no Dia das Mães do filho assassino, não o rosto, mas a mão, assim... É porque tem tatuagem na mão, sabe? Então, assim, na hora que colocou, porque é ele. E não fui eu que achei, mais uma pessoa que deu, porque eu não tenho os contatos dela. Alguém me passou, falei assim, agora... Aí você vai juntando... Aí tive uma terceira pessoa, foram umas 6 pessoas que me levaram até lá, mais ou menos. Foi cada um dando um pedacinho da história, né? E aí teve uma outra pessoa que me deu mais certeira a presença dele. Aí quando viu a tal da foto, falei assim, é a casa dela. Essa aí é a casa dela. A casa dela não é aqui, em tal lugar, assim, assado... E aí a delegada já fez o levantamento, entrou no Google Maps, fez aquelas investigações, identificamos. E aí, assim, são tantas fases complicadas, porque você entra numa outra fase. Você tem que entrar com o juiz pedindo prisão. Mas ele não tinha um mandado de prisão? Tinha, mas acontece que tinha que ter invasão na outra casa, lá em Itaquá. Tá, você tem que ter um mandado, na verdade, para poder entrar na casa. Se ele estivesse na rua, você prendia. Mas entrar na casa, você precisa, é verdade, você precisa ter autorização, tá certo. E a segunda autorização do delegado de Itaquá para deixar você entrar em Itaquá.
Desculpa que eu vou dizer, mas assim, devia ter no Brasil juiz de plantão 24 horas, porque nós esperamos 5 dias para Porque ter essa você resposta. descobre isso que dia de semana que era? Foi uma terça-feira, aí na sexta-feira vem errado, escreveram o nome dele errado, escreveram algumas coisas erradas. Assim, puxa vida, gente, eles estão brincando com vidas. E assim, meio minuto basta para a pessoa fugir, né? Aí passei sábado, domingo super tranquila. Na segunda-feira conseguiram arrumar o papel, aí manda o pedido para o delegado de Itaquá para deixar a missão acontecer. Aí, terça-feira da outra semana, quer dizer, uma semana entre eu saber e ele ser preso, entendeu? E assim como você tinha gente te ajudando, ele devia ter gente ajudando ele também. Então o risco de ele descobrir que vocês já tinham encontrado o paradeiro dele era possível, né? Pois é. Nesse momento, eu até fiz uma live assim, depois disso, dando a entender que eu não sabia de nada, para dar uma boa despistada mesmo, assim, olha, você está difícil de achar, eu sei que é complicado, mas não se preocupe, eu tenho fé, uma hora, você pode estar na Argentina, pode estar em Ubatuba, eu criei uma série de situações para ele não ter essa certeza que eu sabia onde ele estava, né? Sim. Que era a minha fala um pouco recorrente. Então, entre eu saber ele ser preso, uma semana de pura agonia, que eu tive que ficar sozinha, eu vou ser sincera, nem para os meus pais eu contei. Porque, às vezes, assim, por ingenuidade, a mãe vai e fala com a moça da porta, que o pai tem uma demência, conta para alguém, é o filho que escuta, quer dizer, falou para um, falou para 10, Sim. né? Então, fiquei quieta, eu e a doutora Adriana sabendo do assunto. Tem até uma entrevista no meio do caminho, falando que eu não sabia onde ele estava, entendeu? E sabendo. Nesses 5, 6 dias aí que separavam entre vocês Exatamente uma semana, de descobrirem. terça para terça. Tá. Aí, até que terça-feira, a doutora Adriana me liga, eu falei assim, então, Valéria, tem uma coisa para te contar. Você, não acredito, fugiu, né? Claro que fugiu, porque é uma semana. Prendemos. Assim, nossa, aquilo foi quase libertador, sabe? Assim, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, nenhum. Eu fui para Itaquaquecetuba, sabe? Sim. Que é aqui na Grande São Paulo, é uma cidade aqui na Grande São Paulo. Eu fui até lá, fui até próxima, fui frente à casa dele. Que é longe de Lorena, né? É longe. E aí você, naquele momento que você, ela fala prenderam, ele não sofreu, ele não, mas tiveram que entrar na casa dele, prenderam na rua? Fizeram aquela ação policial, um na frente, outro atrás, aquela coisa toda, né? Não teve tempo da filmagem por algumas razões de segurança mesmo, até porque tinham 2 crianças dentro da casa. Eles foram muito perspicazes assim, nas ações, junto com a polícia de Itaquá, que também esteve presente. Mas ele... Aí você recebe essa notícia. Aí recebi a notícia, aí ele ficou preso em Mogi. Isso era cedo, porque essas ações são 6, 7 horas da manhã, não é isso? Ele foi preso quase 7 horas da manhã, 6 e pouquinho da manhã. Até fazer ação, aquele negócio todo, conversar, 6, 7 horas da manhã, mas 8 e pouquinho a doutora me ligou. Aí você correu para Itaquá nesse mesmo momento? Não, eu fui depois para lá. Tá. Eu vim conversar com ele aqui em Lorena só. Eu fui lá que uma emissora queria fazer uma entrevista lá, e eu pensei, então vou aproveitar e vou lá, vou conhecer o lugar, eu aproveito todas as possibilidades, sabe, Beto, assim, porque, como eu disse para você, não é só sobre Elda, né, sempre isso e mais alguma coisa, né. E você viu o lugar que ele ficou? Alguém ao redor, vizinho, alguém foi falar com você? Então, ele estava numa casa razoavelmente boa, uma vida razoavelmente tranquila, assim, normal, uma vida normal. Não era nem uma casa de pau-a-pique, nada, era uma casa
igual a todas as outras casas até da rua, que tá quase, parece que todos os portões são iguais. As famílias tinham uma certa resistência, parece, a família ali, mas eu não entrei em detalhes ali muito não, porque eu estava num estado de Sei, euforia um pouco diferenciado claro. ali, sabe? Mas você Eu sabe se estava os vizinhos... desesperada para ver o Luiz Guilherme. Eu Sim. tinha, eu queria uma cena. A cena que eu mais queria é que alguém filmasse ele entrando no camburão. Era uma cena que meio novela das Icônica. 9, sabe? Eu queria aquela, para dar a sensação assim, ele está preso, né? Foi feita essa cena? Foi. Foi, né? Eu Mas vi. foi feito não no momento da prisão. Foi Foi feito em feito na hora que Lorena. ele foi transferido de Itaquá para Mogi. Ah, tá. Entendi. Aí ele foi para Mogi, que é onde tem a prisão temporária, né? Que é passagem. Aí fez a audiência de custódia lá, mas como ele tinha já o mandado de prisão, a audiência de custódia só para constar, aí ele veio para Lorena, na quinta-feira. Foi terça, quarta, na quinta-feira ele veio para Lorena. E eu fui falar com ele. Ele quis falar com você? Não, mas eu quis falar com ele. E aí, como é que foi esse encontro? Eu fui na delegacia, né, pedi para a doutora, eu precisava... eu não estou exagerando não, Beto, eu me lembrei muito das suas falas, assim, eu precisava olhar para ele, porque eu precisava transformá-lo de novo numa pessoa que parecia que já eu estava sonhando com uma coisa que não era mais verdadeiro, sabe? Eu precisava transformar aquilo num fato, eu precisava ver que ele era de verdade, que ele existia. É um negócio meio estranho, mas é exatamente isso. Eu precisava transformar aquilo em alguém, sabe? Não foi fácil, não, viu? Eu tenho uma força, mas tem hora que a força falha um pouquinho. Dei uma respirada e entrei. Ele estava atrás da tela de espera ali, que ele não tinha feito audiência ainda, né? Dado o seu depoimento. E eu falei para ele: o que você fez com a sua vida? O que você fez com a minha filha? Você matou minha filha, não ficou nem para mim, nem para você. Você disse que você não era ninguém, você tem razão, você não é ninguém. Você está onde devia estar. O que você ganhou com isso de tirar minha filha? Você matou sua filha no quarto da sua própria filha. Sua filha achou sua mãe, desculpa, a mãe dela. Você nunca mais vai ver sua filha. Eu fui falando frases intuitivamente para ver se ele tinha alguma de reação, porque ele não reage, sabe? Quando eu falei da filha dele, eu achei que os olhinhos dele deram uma piscadinha. Aí eu falei assim: você nunca, isso é verdade, nunca mais vai pôr os olhos na sua filha. Porque o que você não matou só minha filha, você matou a nossa vida. Porque a nossa vida foi jogada para fora, agora nós estamos construindo outra vida. E aí, Beto, ele não reagiu, só escutou. De cabeça baixa ou ficou olhando para você? Olhando, porque a doutora mandou olhar, sabe? Olha para você. Mas ele ficou assim, com aquele olhar parado. E aí desculpa o termo, mas eu vomitei o que eu precisava vomitar, porque estava muito preso dentro de mim, assim, porque eu não consigo entender como é que um ser humano consegue entrar e fazer uma coisa dessa. E eu até vou pular um pedacinho, mas assim, se eu soubesse disso antes, eu ficaria pior ainda. Porque quando o promotor recebe a denúncia, eu fiquei mais chocada ainda, porque além de matar, além de bater, além de quebrar o pescoço, ele ainda estuprou. Quer dizer, se isso não é um... Eu não posso nem falar que animal é gente boa. Se é um monstro, é um É o ser mal, é o inanimado. mal, é o mal. É um É o inanimado. mal em forma humana. Pessoa, né? Uma pessoa sem sentimento. Aí as pessoas perguntam, antes ou depois? Qual a diferença do antes e do depois? Se ele teve uma relação com ela e matou, é melhor do que matar e ter uma relação com ela? Para mim, as duas são doentias. São terríveis, mas você sabe que legalmente É pior depois. é pior antes.
Depois, quando o corpo, pelo que a doutora Solange Beretta me explicou, o corpo morto ele já não tem valor como corpo vivo. Então, isso vira vilipêndio de cadáver. Vilipêndio de E não estupro. Entendi. O estupro é com ela viva. Então, tem que ver depois a denúncia, porque se ele for também pronunciado por estupro e morte e tudo... Estupro. Então tudo bem, então a pena dele vai ser ainda mais alta. Isso foi a grande novidade para você, né? A grande, assim... A terrível... Eu achava que eu estava super, hiper preparada, mas eu preciso contar só uma cena. Quando eu saí dessa sala e entrei na sala da doutora Adriana, todo aquele choro que você disse que ia acontecer na hora que eu vi ele preso, esse choro veio com uma força imensa, que eu achei que eu não tinha mais capacidade de chorar. Eu achei que eu nunca ia sofrer pela minha filha. E nesse dia, foram 10, 15, não sei quanto tempo, na sala dela, e que veio tudo que eu segurei nos 66 dias. E aí eu falei para o doutor Adriano Beto, falou, a hora que você usou o termo fechar a tampa do caixão. Fechar o caixão. Assim, é verdade, porque de alguma forma a gente segura essa emoção, né? E você tinha um foco muito forte, muito necessário e muito lógico. Você precisava achar ele, você precisava que ele fosse preso. Então você não podia cair em momento nenhum. Esse é o seu lavar de alma, né? Então, ali foi, para mim, importante. Eu achei que, entre aspas, a história tinha acabado, que agora era justiça com ele, né? A minha agora era a luta com as pessoas. Então, vamos lá, fazer o trabalho, eu estou na secretaria, te facilito, converso com... já busquei algumas coisas para a minha cidade, que eu estou bem feliz com as realizações, até que o dia eu acordo um repórter perguntando se podia dar uma entrevista, porque o promotor acatou a denúncia, né? E pela agressão, pela morte em asfixiamento e estupro. Assim, oi, ninguém me avisou disso, assim, tudo bem, já eu te ligo, e eu fui ligar para a doutora e tal, e aí eu falei assim, gente, mas isso não bastou que meu amigo, ele acabou com a minha filha, o rosto dela, o rosto lindo, ele acabou, assim, eu não pude vê-la no último momento, aquele pescoço quebrado, ele ainda teve a pachorra de se servir antes. Não, isso para mim, assim, não sei se as pessoas vão entender, mas assim, já estava morta, mas para mim ficou mais pesado, sabe? Não, ele foi mais torturante, né? Ele quis destruir ela em todos os sentidos. No rosto, no corpo, na memória, na dor, na angústia. O feminicídio ele tem o prazer de ser a última imagem para a mulher. Nada tira isso dele. Nossa, mas o meu chão fez um buraco assim, incrível, sabe? Meu Deus do céu, até onde o ser humano é capaz de ir por um simples não da mulher. Quando a mulher diz, não quero mais, ele é capaz de fazer tudo isso e querer morar o resto da vida no lugar onde ele vai morar? Porque eu espero que ele fique muito tempo. A única coisa, entre aspas, boa do estupro, já que ela estava morta, é que a pena aumenta. Entendeu? Mas, para mim, foi péssimo, sabe? Assim, é muito ruim você morar na mesma casa, eu ainda tenho um pouco dessa sensação de estar ali e não ter feito nada, sabe? Eu sei que eu não me culpo, não é uma questão assim de ficar me torturando, nada disso, mas é uma sensação pesada. Você está ali, dormindo naquela casa e uma pessoa sendo assassinada, sua filha, sua única menina, ainda é uma menina para mim, de 29 anos, sendo atacada de forma tão
Tão má, tão cruel, tão tão violenta, tão cruel, tão torta, baixa, tão absurda, e assim, eu não tão escutar nojenta. nada, não ver nada, não perceber nada. Quando eu conversei com ele, teve uma coisa que é interessante, assim, é que ele, normalmente, quando a pessoa comete um crime e vai fazer seu depoimento, geralmente ele diz, não tenho nada a declarar, né? Isso é praxe. E ele disse que foi ele, Ele mas que foi confessou. confessou por legítima defesa. Legítima... Não, como é É, legítima defesa? Com ele deu um estupro? tapinha. Para mim tá tudo bem, sabe? Sabe por quê? Ele se pôs no crime, Ele confessou que matou, mas é muito doido ele ainda jogar a culpa nela. nela. E às vezes a gente escuta alguns. Eu li quase todos os seus comentários, 90% dos comentários da página são maravilhosos. Agradeço a todas as pessoas que escreveram, as forças, os comentários que vieram para mim também, muito bacana. Mas ainda existe algumas mulheres e alguns homens, né, que atribuem sempre a essa mulher, mas também, olha como é que ela deu atenção para um cara desse. Esse cara não tem rosto, está mostrando na televisão quantos homens maravilhosos, lindos, ricos. Não é sério que eu sou até preconceituosa com a relação social do rapaz. Não sou, nunca fui. Ele ficou 4 anos na minha casa. Se eu tivesse preconceito, eu tinha entrado na minha casa um dia e saído no outro. Não é sobre isso. É sobre a pessoa ter mau caráter, ser do mal. Entendeu? E essa pessoa pode ser qualquer uma, pode ser eu, pode ser você, com toda essa formosura que a gente possa apresentar, entendeu? E essa mulher, ela é refém, se você ler os comentários, que eu acho que você tem muito acesso a muitas conversas, as histórias se repetem, Beto. São do mesmo jeito, ninguém muda nada. Ele vaiou, mas depois ele quis dar uma chance, eu não consigo sair, é porque eu tenho um filho, tanto lá. E as pessoas querem julgar, parem de julgar. E Valéria, tem um ponto importante, que até a sua filha passou por isso. Não acredita que ele vai matar. Pois é. Porque a amiga da sua filha chega a mandar mensagem para ela e fala, e ela não acredita. O que eu tenho achado muito interessante que o canal tem feito através de entrevistas como a sua, com as lives com a Rosângela, com o Carlos, ou até mesmo através dos comentários e tudo mais, é de pessoas se perceberem no outro. Porque quem está na relação abusiva, ela tem 500 mil justificativas para não estar. Não, você está achando, não é isso. É eu que deixei ele nervoso, ele tem ciúmes, ele só está me protegendo. Ele só tá... E quando as pessoas, várias mulheres veem a sua entrevista, elas veem a possível mãe delas falando sobre elas. Exatamente. E aí elas acordam. Então esse start vem muito forte. E o mais importante para mim não são os comentários de quem ataca. O mais importante para mim são os comentários de quem se compadece do outro e de quem se percebe podendo ser uma futura vítima, podendo ser uma possível história aqui no canal. Então, as pessoas que não entendem, que não querem entender o canal, a gente fala isso direto sobre o que é relação abusiva, que não tem rosto, que não tem... ninguém está livre de ser abusado, ou até mesmo de ser abusador. Então, a gente tem que se perceber nisso e não se achar tão acima de tudo. Agora, quem acha que está seguro, tomara que esteja mesmo. Eu falo para as pessoas uma coisa assim, sabe, Beto? Se a mulher, você acabou de usar esse termo, começa a se justificar muito, ela tem que parar um pouco, porque se está tudo bem, você não precisa justificar nada. Você não explica nada. Quando ela começa a dar justificativa de qualquer assunto que for, a mulher, o homem, qualquer situação que você viva, se mas você a mulher é o mais, a mulher é quem mais faz. A situação, para aí, porque quando eu preciso justificar é porque tem um problema. Esse é o primeiro sinal, porque eu não dou justificativa, por que eu me arrumo? Entendeu? Então, quando está tudo bem, ninguém te pede uma justificativa. Quando alguém te aponta um problema e você precisa justificar para não ser um problema, é que na verdade você está escondendo, né? Você está jogando para debaixo do tapete porque você tem vergonha. A pessoa abusada tem vergonha do que vive. Indiscutível isso.
Essa é uma dica. Durante a semana inteira, aliás, isso eu falei várias vezes para minha filha, assim, isso foi uma coisa que as mulheres escutaram bastante. Esse que eu falei para você, que boi manso é que pura cerca, né? Cuidado com essas pessoas muito quietinhas, que você está falando, a pessoa não está reagindo, porque quando ela reage como um touro. E ela reage com força. Ela usa todos os. Teve um caso essa semana que me chocou aqui em Lorena, que teve um júri, o cara super bacana, um garoto, parecia ser tudo bem. Encheu a cara de uísque e tentou matar a mulher com uma facada no pescoço, entendeu? É assim, poxa, não aceitou também de novo final de relacionamento? Então, cuidado. Justificou é um problema. O cara é manso demais é um problema. Se você lá no fundo acha que a sua relação não está exatamente do jeito que você achou, é um problema. Tem uma moça que escreveu aí no seu canal, eu li até ontem, que ela era uma dentista formada, e o rapaz, acho que era, dirigia Uber, não sei, que ela começou a entender, então, que assim, realmente, ele vivia das custas dela, ela que pagava desde a água até a viagem de temporada, alguma coisa assim, e que quando ela falou vou fazer alguma coisa, ele brigava. Então, assim, toda vez que alguém quer te pôr para baixo, para e pensa, né? A gente tem um problema aí. Vá procurar uma ajuda, se não quer escutar a mãe, não quer escutar amigo, vai procurar um terapeuta, psicólogo, um padre, alguém, porque tem um problema. E esse problema, quando eu conversei com o Ministério Público, por exemplo, uma conclusão, assim, se de cada 3 mulheres, uma sofre agressão, de cada 3 homens, um é o agressor, certo? Esse agressor, ele é seu amigo, Beto. Ele é meu amigo. É meu Quando irmão, ele é amigo da gente, é meu a gente pai, fala é meu assim, tio, é meu vizinho. a gente fala assim, nossa, o Beto é tão nervoso, né? Não fala não que o Beto é nervoso, a gente chama o nosso amigo, o agressor, de nervoso. Olha, ele tem estopim curto. Olha, não fala assim. Não, a gente tem que olhar diferente. Esse cara também precisa de um olhar diferente. Como, se eu estou olhando para essa moça aqui, eu tenho que olhar para esse cara também. Está na hora de falar para os dois, né? A gente já está fazendo trabalho até com crianças, porque as crianças de 15, 16 anos estão batendo as namoradas. Mas a gente fala muito isso, a Rosângela Monteiro fala bastante aqui, o Carlos também. O machismo e o feminicida, eles são ensinados dentro de casa. Dentro de casa. É uma mãe machista que faz um filho machista. Um pai machista, óbvio, mas é a mãe que fortalece esse machismo e essa misoginia e esse eu posso tudo com ela. Então, cabe dentro de casa as crianças entenderem. Ou mães que são abusadas por pais e não enfrentam e tentam esconder, os filhos repetem o abuso do pai. Então, o exercício você só vai mudar geracionalmente quando as mães de agora, que estão sendo mães agora, todas não permitirem que seus filhos sejam machistas. É a mãe? A maior parte porque cabe à mãe, inclusive, nem se relacionar com o machista, né? Então, não se relacione com o machista, não tenha filho com o machista, não faça nada. Então, essa geração futura, só de criança mesmo, respeitando pai e mãe. Uma coisa interessante, ontem encontrei com uma moça que vive uma situação muito delicada, tem uma medida protetiva, e o rapaz foi preso porque tentou novamente algo com ela, e a mãe dela é minha fã de carteirinha, acompanhou o processo todo, me manda mensagem, eu não sei quem é a mãe, ela contando. A mãe dela agrediu a moça, e você vai ver quando meu filho sair da cadeia, o que ele vai fazer para você. A menina está toda arranhada e machucada pela mãe do rapaz que batia na moça e que me acompanha. Isso é louco. Comigo tudo ok, com ela, não. Mas Valéria, eu vou me pegar de exemplo por mim. A minha mãe jamais me daria cobertura para uma coisa dessas. Nem a minha. A minha mãe seria a primeira a me apontar onde eu estou.
A minha mãe pegaria e falaria assim, eu vou com você, mas você vai lá, eu não vou ficar... Então, quando pais e mães acobertam filhos assassinos também, eles potencializam muita coisa. Então, você Verdade. mesmo só faz certos e vai além de limites porque você tem um resguardo. Porque se você não tiver um resguardo de pai e mãe resolvendo, talvez aquilo também fosse um limitador. Quantas vezes esse pai e essa mãe não foram na escola brigar com a professora porque a professora deu nota baixa? Quantas vezes essa mãe já não foi? Então, assim, é uma questão de essa mãe que saiu para bater na menina porque o filho dela rompeu uma medida protetiva, que ele já nem deveria, já deveria ser uma vergonha ele ter uma medida protetiva contra ele, né? Imagina. Ele agride a menina muito. A E menina tem uma aí, criança, filha dele de 2 anos, que se ela for morta, quem que vai cuidar dessa criança? e aí a mãe dele vai lá e bate, mostra por que ele, na verdade, é do jeito que é. Não É. tem. Não adianta. Aí você falou com ele essa vez Uhum. e não voltou mais a vê-lo? Teve já audiência de instrução, alguma coisa assim? Não, então, eu sabia que o único momento para eu conversar com ele seria ali, porque depois dali ele seria encaminhado para ele foi para Aparecida, enquanto o inquérito não terminava, né? Depois daí ele foi já encaminhado para o CDP de Pinheiros, ele está em São Paulo. Ah, ele está aqui no CDP de Pinheiros? Isso. Então eu sabia que eu não ia ter mais uma chance para conversar, porque visitar na cadeia jamais. Depois de preso, nunca mais. Então, o único dia que eu teria uma possibilidade de conversa seria aquele. Eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade de falar para ele ter ecoado isso todos os dias que ele estiver lá naquela sua tela, cheio de homens, e lembrar que uma ação dele levou ele para onde ele está. Não Claro. é culpa minha, é culpa dele. E nem Entendeu? culpa dela, porque legítima defesa seria culpa da Elda, né? A morte É, dela seria ele, na verdade. Agora, você um dia quis falar, não sei se eu posso chamar isso de conversa, porque conversa você tem que ter. Isso daqui que nós diálogo. estamos fazendo é uma Uhum. conversa. Mas você queria falar, você queria desabafar, você queria vomitar, e era o seu direito, e foi permitido, e você foi lá. Se um dia ele quiser conversar com você, você vai dar essa possibilidade de retorno ou você não tem obrigação nenhuma de ter essa contra-educação? Beto, eu tenho aprendido tanto nesses 4 meses, tanto se a gente tivesse tido a chance de nos conhecer 4 meses antes, talvez você tivesse uma outra pessoa. Os princípios são os mesmos, né? Mas Uma as outra visões força. mudam. Eu não fecho portas, sabe? Eu não fecho portas. Eu acho que se ele quisesse falar e fosse uma situação própria, assim, própria no sentido de um lugar adequado, alguma coisa nesse sentido, eu estaria pronta para ouvir. Não sei se eu falaria alguma coisa, mas ouvir eu ouviria, sim. Mas se eu conheço um pouquinho dele até, eu acho que ele não consegue falar nada, sabe? Porque ele é um cara de monossílabos. Mas eu escutaria, sim, E sabe? desde que ele fosse falar a verdade também, né? É, é, porque ele fez uma pergunta para o advogado dele, que foi uma piada para mim, né? Que quando eu disse para você que eu falei várias coisas para ver se eu atingia, a única coisa que eu atingi é que quando o advogado chegou, ele perguntou assim: eu não vou poder ver mais minha filha? Não tem como eu ver minha filha? Eu disse, oi? Em que momento você pensou na sua filha? A No mãe dele, antes? a mãe dele, em algum momento nesse período, a outra avó tentou ter contato com a neta? Não, ninguém, Nada, ninguém da família. ninguém, ninguém da família. Como ela está? Como está a filha da Elda com o Luiz Guilherme? A Eloá tem 3 anos, nos primeiros 20, 25 dias foi bem difícil, muito difícil. Eu tinha até esquecido que era dormir uma noite, só dormir, porque ela tinha pesadelos, ela tinha reações das mais variadas possíveis.
A minha casa ficou ambiente pesado, né? Por natureza mesmo, era difícil de socorrer, mas aos poucos a gente foi conseguindo buscar essa nova. No meu caso, eu acredito no poder de orações mesmo, sabe? Assim, nós tivemos muita apoio de grupos de oração e de pessoas. Nossa, tive tanta ajuda, Beto, mas tanta ajuda, assim, tantos profissionais me orientando, me ajudando, e eu só, não dá nem para citar, não, porque foram muitas pessoas. Então, hoje, a minha neta está ótima. Só que, por exemplo, aonde aconteceu o crime, foi dentro da minha casa, eu quebrei, eu reformei, Eu me lembro que você contou na outra entrevista. Você mudou fez uma outra tudo. coisa. Hoje é outra Para coisa. tirar o ambiente, pelo menos as paredes não serão as mesmas. Nem a parede, nem o chão, nem Nem nada. Não tem nada, nada tudo. do que era antes. Nada, absolutamente nada. Você entrar lá, quem entrar lá não vai saber. Mas um dos motivos, não só por mim mesmo, assim, de não querer ver, é porque a Eloá, como tem 3 anos, daqui a mais 3 anos ela não vai nem lembrar o que aconteceu, porque a criança tem esse esquecimento, Mas ela está em né? terapia. Nós estamos começando um trabalho de conversa terapia, porque é muito difícil a gente. Roberto, eu vou falar para você que eu sinto que não tem nem 15 dias que 15 dias que parece que eu sinto que a minha vida está voltando para minha mão, sabe? Eu acho que eu estava vivendo um mundo um pouco à parte, em todos os sentidos. Eu não conseguia, porque o bastidor de um crime, que eu não tinha noção do que era, ele é muito complexo. Eu entrei com processo de guarda, que demora. O juiz levou mais de um mês para soltar o pedido de guarda. Saiu errado o pedido de guarda do meu neto, entendeu? Pediram para colocar uma coisa que não existe, porque aí eu tive que dar entrada no INSS. Tive que fechar as contas dos bancos, né, que ela tinha. É, Tem uma questão da justiça lá, ter o fundo de garantia dela e tudo mais. Eu não podia fazer nada disso sem essa papelada. Então, todos os dias, eu tenho que falar alguma coisa sobre a Elda. A conta do celular vai chegar se você não cancelar. A pessoa morreu, mas ela está viva, de alguma maneira. Eu tenho tenho umas 4 cobranças que eu recebo, pequenas dela, todos os dias. Eu tento ligar lá pro Fale Conosco, ouvidoria, falei assim, meu amigo, meu filho morreu, entendeu? Porque o meu telefone era o secundário, né? Então, assim, por exemplo, tem uma grande loja aí que é toda hora. Você não quer pagar? São 3 prestações atrasadas, 4 prestações atrasadas. E as pessoas não sabem que você todo dia enfrenta isso. Então, esse que foi muito comum depois da pandemia, esse meu novo normal, eu sinto que agora que eu acho que eu peguei um ritmo de vida. A minha neta demorou um pouco para se adaptar na escola, eu pus ela numa escola integral. No começo, preciso ver como é que ela ia para a escola, parecia uma candanga, tadinha, porque era difícil muita coisa. Hoje ela vai super belezinha. Hoje ela toma aquele banho tranquilo, que eu disse para você que ela tinha maior dificuldade do banho. Hoje mesmo, assim, ela entra, ela canta no chuveiro, tal, quer dizer, tá ok. O meu neto também tá desenvolvendo melhor, entendendo melhor a situação, conversando, está começando a ter sua vidinha de volta, com esse buraquinho, mas continuando. Então, eu juro para você, é muito recente, eu sinto isso como uma coisa recente, parecia que eu estava um pouco meio no automático, eu pus primeiro e só fui, entendeu? Então, agora que eu consegui, porque existe o financeiro, né, Beto, que
Financeiro. As pessoas esquecem que se põe no psicólogo, mas tem que pagar, põe no não, tem que pagar, como advogado, tem que pagar, tudo tem que pagar nessa vida. As coisas não são de graça. As pessoas foram muito bacanas, mas elas são profissionais. E eu respeito isso, entendeu? Então, tem um custo muito grande por trás disso. Então, o meu custo maior terminou agora no final de junho. De contalhadas que vieram, assim, até multa de carro chega no nome dela, tive que pagar, entendeu? Vendi o carro, mas chega a multa, tem que pagar, porque o cara não quer saber, né? Poxa vida, até onde, né? Eu acho que agora nós entramos no novo... O seu cotidiano está sendo reorganizado para esse caminho que está se abrindo, sem a Elda, mas com a Elda. E principalmente com seus netos. O seu neto já é mais velho, o seu neto não é maior de idade, mas ele tem uma idade que ele entende muito mais do que a sua neta, do que a irmã dele. Como ele ficou quando soube que o assassino da mãe foi preso? O meu neto, qual que é a diferença dos dois? O Diogo, desde que nasceu, praticamente, ele já morava comigo lá dentro. Na rotina dele, não houve uma quebra, entendeu? Houve na rotina dela. A rotina dela é preocupante porque ela ainda vai ter que ser preparada para saber que o pai é o responsável pela morte da mãe. E ela é a única pessoa que não sabe. Nossa Senhora. E as pessoas são muito bacanas, que elas vão chegar um dia e vão falar para ela, eu tenho que falar antes disso. As pessoas são más. Tem coisas assim, a filha da Elise Matsunaga que o diga. Ela ficou sabendo pelos outros, na escola. Eu contei para você que quando a minha filha estava na escola, na 5ª série, a amiguinha dela chegou e falou assim, como é que você consegue viver sem saber quem que é seu pai, sua mãe, sem saber que você não tem família? Quer dizer, a mãe falou em casa, né? Porque uma menina de 10 anos não sabe o que é isso. Ela só está repetindo. Mas foi pesado para ela, com 10 anos, e a minha filha já sabia da adoção, nunca escondia. Se eu não tivesse contado... Seria pior ainda. Seria pior ainda. E a menina insistiu nessa fala, muitas vezes, você não tem pai, por isso acontece isso, entendeu? Então, eu tenho preocupação com ela lá nesse sentido ainda. O Diogo... O sonho dele era também ter conversado com o Guilherme. Eu não pude levá-lo porque ele é menor de idade. E ele tem uma frase, Beto, meu neto é maravilhoso, sabe? Assim, um garoto, não é vó falando não, ele tem uma maturidade diferente, um olhar pela vida diferente. Ele queria falar para o Guilherme o seguinte, eu perdoo o que você fez, mas eu não perdoo quem você é. Eu achei boa pesado, frase, mas importante. Vou usar muito essa frase para minha vida. Não é bacana? Sabe o garoto. Falei assim, nossa, que bonito. Ele podia falar, eu perdoo pelo que você fez, mas não o que você é. Ele inverteu a frase. Ele disse, eu perdoo o que você fez, mas não que você perdoo quem você é. Mudar os verbos já muda tudo, né? Você já reorganiza tudo. Agora ele... Fala, desculpa. Não, é que ele tinha uma certa relação até com o Guilherme, eles tiveram uma pequena convivência, ele chegou até um tempo a colocar o Guilherme nesse lugar de pai, porque ele tem um pai ausente, ele colocou e tirou, mas ele chegou a ter uma certa admiração, né? Ele era jovem, então, né? Também eles tinham uma idade próxima, 14, 22, fica a projeção também, fica projecional. Agora, ele está preso preventivamente, mas eu acho que ele vai ficar, ou já está preventivo, né? Agora ele vai entrar. Você tem novas fases, que são audiência de instrução ainda, para ver se ele vai ser pronunciado por homicídio e tudo mais, para ter um júri. Isso. Que você tem aí uns 2 anos. Você já está se preparando para tudo isso? Beto, eu não estou preparada para nada e preparada para tudo. Você não vai ter opção também, né, Valéria? Você vai ter que estar.
Você não tem muita opção, você vai ter que se preparar para tudo. O que eu soube já aqui, que o processo dele parece que vai ter ser julgado com mais rapidez, dada a proporção E porque que ele o está crime preso. alcançou. E porque ele está Entendeu? preso também. Quando está preso é mais rápido. Então, parece que vai ter um aceleramento. Eu estou me preparando, a única coisa que eu estou me preparando de verdade para o júri em si. Porque mostra-se muitas cenas, fala-se muitas coisas, e a gente não pode se pronunciar. Eu tenho muita dificuldade de não me pronunciar, entendeu? Então, eu sei que se eu não for, eu vou me cobrar, e se eu for, eu sei que eu vou ficar um ambiente pesado, mas eu fiz todas as partes da luta, então eu quero que ele veja meu rosto lá. Claro. Ele vai ter. Ele não, hoje em dia, graças a Deus, não pode mais destruir a vítima. Mas é muito comum você ver certas coisas e você fala, gente, ela é a culpada, ela praticamente se matou, enforcada, ela se estuprou, ela se fez tudo, né? Ela se fez tudo, ela se bateu no rosto e tal. E tem uma coisa, eu vou ter que te perguntar, mas eu acho que já é importante. Ele é muito novo, ele tem 22 anos. Se ele pegar 30 anos, 40 anos... 20 anos ele está na vida daqui a 40 20 anos. Essa é uma coisa que... Essa é uma das poucas coisas que me tiram um pouco... Eu não vou dizer que tirar o sono, mas é uma frase comum, que me tiram esse pequeno paz. Eu acho que eu sou contra a diminuição de pena, entendeu? Depois de 2/3, alguma coisa assim, um sexto, cada uma coisa. Sou contra, principalmente no que disse que eu gostaria que ele pegasse 120 anos para ficar 30 anos dentro da cadeia. Eu já sou a favor do seguinte, se pegou 120 anos, que ele fique 120 anos. O crime dele já é depois... Então, ele pode ficar no máximo 40 anos, ele não fica 30. O máximo que ele pode ficar é 40 anos. Se ele ficar 40 anos, assim... Não pode mais. Não, você não, mas a sua né? Mas vamos deixando também... A minha preocupação, eu já sei, assim, eu penso sobre isso. A minha preocupação é que eu acho que o tempo passa muito rápido. Eu tenho ciência que esse tempo, quando você pisca, assim, parece que esses dias eu tinha 30, agora já estou quase fazendo 60, Opa, daqui a pouco se eu fechar, 70. Hoje nós começamos a conversar, para ajustar o áudio, eu falei, que dia é hoje? Você falou 16 de julho de 2004. Eu falei, nossa, eu adoraria que fosse. Mas, no caso, tem 20 anos para frente, né? Tá tudo muito rápido, né? A gente está piscando e está acordando um ano depois, né? Então, e com a justiça, do jeito que está caminhando, e existe um dispositivo no penal que me incomoda muito, que se eles criarem uma lei que seja pior para o preso tem direito à lei melhor. Em qualquer outra área você não atinge. Eu, por exemplo, quando fui me aposentar, saiu uma lei pior, eu não pude ficar com a melhor, tive que ficar com a pior. Mas o cara que mata tem direito a seguir a lei que ele foi preso. Então, a lei não retroage. Então, o fim da picada. O fim da picada, porque todo mundo ele tem que mudar para ele também, sabe? Então, qual é a minha preocupação? Eu já estou pegando um peso menor, porque eu estou até mudando de lado, porque eu acho que as leis estão ficando muito a favor de quem não precisa de lei, sabe? Então, colocando na balança 20 anos, só. 20 anos, a minha neta vai estar com 23 anos. E ele com 40 e poucos. E aí? Qual é esse cara que vai sair de lá? Como é que ele vai sair de lá? Quais são as relações dele lá? E eu vou estar com simplesmente 80 anos. Entendeu? Por mais força que eu queira ter,
Só se eu virar uma atleta nessa altura do campeonato para conseguir ter toda uma disposição aos 80 anos, né? Para tentar chegar aos 100. Mas eu não resolvo nada, né? Ela vai ser uma mulher adulta. Vai ser um desejo dela, uma necessidade dela. E vamos fazer assim? Eu brinco quando amigos meus fazem esse tipo de pergunta que eu te fiz, é que eu tenho que fazer. Eu falo, vamos esperar o tempo ao tempo? Vamos um degrau por vez? O próximo degrau agora é você esperar quando vai ser a audiência. Vai, audiência de instrução, para saber se ele foi pronunciado. Depois, quando for o julgamento, aí ele vai ser julgado. A gente não sabe o que acontece na vida. Você não sabe se daqui a pouco a tua neta vai querer ir morar na Austrália, e daí não sei o que lá. A vida, você melhor do que eu aqui conversando com você, você sabe que planos são necessários para a gente se nortear. Mas a vida vai te pegar numa enchente, numa onda ou num terremoto, que você vai ter que se reorganizar inteiro e se segurar no primeiro toco do tsunami que passar para chegar vivo. Num dia, até 16 de março de 2024, eu tenho certeza que você tinha um plano para o Natal deste ano. Com certeza. Aquele dia te quebrou inteira. Então, é esperar agora. É que eu tinha que fazer a pergunta, peço desculpas, mas assim, a minha sugestão é vá a cada etapa. E a gente vai estar aqui, Valéria, acompanhando todas as suas etapas. Nós nos conhecemos logo no começo. Agora já estamos aqui conversando com a prisão dele. E eu quero conversar com você quando for antes do julgamento. Bacana. Depois do julgamento. Eu sempre tenho que lembrar que o canal está aberto para todos os lados. Agora ele com certeza já tem até um advogado. Ele precisa, que se ele não tiver um advogado, não anda o processo. É necessário. Caso o advogado dele queira falar pelo Luiz Guilherme, trazer as versões de cada lado, a gente ouve todo mundo, até para todo mundo poder entender o caso pelas várias nuances que tem. É só entrar em contato com a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente marca a entrevista e assim a gente conversa. Porque não é só a saída dele, né, Beto? Assim, a gente tem que estar preparada para tudo. O ano passado, 15 dias, 20 dias depois que minha filha se foi, eu recebi uma carta do presídio. E de um ex-aluno e tudo mais, falando algumas coisas lá. Um ex-aluno seu? Que tinha sido enquadrado num crime e tudo mais, que não tinha feito nada e tal. E eu vou ser sincero, que eu não consegui absorver aquilo, que eu tinha muita coisa para absorver naquele momento, né? Falei assim, bem, no tal campeonato ele deve ter um... Não entrei no assunto. E o mundo é assim, né? Anteontem, semana passada, quarta-feira, meu irmão foi chamado para ser jurado de um crime de feminicídio desse rapaz que mandou a carta para mim. Sabe? Então, assim, existem as cartas, existem esses contatos, entendeu? Então, tudo a gente tem que estar... Você pergunta, estou preparada? Não estou, mas estou. Porque a maior surpresa que eu poderia ter na vida, eu já vivi no dia 16 de março. Não tem nada maior que isso. Nada. Absolutamente nada. Isso aí, para mim, assim, foi o ápice de uma surpresa desagradável que eu vivi. Então, assim, conversar com o Guilherme, ver ele, chegar uma carta, a mãe dele apertar a campanha da minha casa, para mim, desculpa, vão ser detalhes desagradáveis que eu poderei viver. E, ok, se está mandando, eu aguento. Agora, as minhas reações, não sei dizer. Eu não tenho reações, dificilmente eu tenho reações, como é que se diz assim, mal educadas, agressivas. Eu não tenho esse comportamento, entendeu? Esse comportamento faz mal a mim. Sim. Eu prefiro, assim, se eu abrir a porta, não quero conversar, você me dá licença, não quero conversar com você, desligo. Ponto. Entendeu? É o máximo que eu faço. Então, essas surpresas, eu falei dos 20 anos porque já me passou isso. Porque em algum momento que você está sozinha ali, vem uma série
pensamentos aleatórios na sua cabeça, né? E que você, assim, e aí, né? Mas eu sou essa pessoa que você disse. Eu já nunca fui de planejar. Eu não planejo nem festa de aniversário. Quando eu resolvo fazer, na mesma semana, na terça eu penso, na quarta encomendo, na quinta eu convido, na sexta eu fecho e no sábado eu comemoro. É rápido, entendeu? E geralmente dá certo, porque não tem expectativa nenhuma, fica fácil. Eu não fico 3 meses planejando uma coisa. Nunca fui essa pessoa. Até porque eu esqueço, às vezes, de muita coisa. Então, essas surpresas que a vida pode trazer, que ela vai aparecer. Porque todos os dias, nesses 4 meses, sem exceção, todo dia eu tive uma gotinha de alguma história para conviver. Para conviver, para viver ou para escutar. Por exemplo, hoje meu neto está lá esperando, que é uma coisa que eu nunca tive o costume, mas eu estou respeitando o desejo dele. Ele gosta de visitar o cemitério. Porque a última cena que ele lembra da mãe dele é naquele lugar. E o memorial é muito bonito, aqueles cemitérios de tem lápides, né? E ele senta no chão e conversa com a mãe dele. É a cena mais linda e triste que eu vivencio todo mês. E eu tenho que deixar ele viver isso, porque é o momento dele conversar com a mãe. Ele ainda não está com a maturidade, assim, que eu converso com a minha filha o tempo inteiro, assim, né? Estou lá tomando banho, estou batendo um papo com ela, mandando energia, sei lá o quê, chorando. Mas ele precisa deste momento. E esse momento precisa ser respeitado, entendeu? Então, assim, eu passei uma vida inteira sem cemitério, só vou no enterro, depois nunca mais vou, porque ali para mim é um corpo, né? Mas ele tem essa identidade. Levamos um vaso rosa, que é a cor dela, e ele fala sobre esse vaso, flores rosas, e faz essa homenagem. Eu queria que as pessoas, esses homens, essas pessoas que vivem por perto disso, tivessem a chance de ver o quão triste é um momento desse. Uma criança de 14 anos que foi tirado o direito dela de ser filho, entendeu? Eu disse assim, por exemplo, me tiraram o direito de ser vó, me tiraram o direito deles de ser filhos, tiraram o direito nosso de ser tudo. Então, todas essas questões, para nós, são muito, muito delicadas, sabe? Elas têm que ser conversadas com muita, muita dificuldade, às vezes, ou com muita facilidade. Eu converso com meu neto abertamente, a gente tem um diálogo assim, ele me cobrou, para você ver como é que são as coisas, ele me cobrou depois de um tempo, assim, você viu que no primeiro mês você não me deu atenção? Você viu que no primeiro mês você nem falou comigo? Se não fossem os meus amigos, eu não teria ninguém do lado, porque você não esteve do meu lado? Eu falei assim, é verdade, filho. Eu só queria que você entendesse o seguinte, deixa ele falar, que ele estava com a razão, mas os seus amigos todos, fui eu que liguei para as mães deles, deixar ficar com você, para que você não ficasse sozinho, porque eu também estava de luto, porque eu também não tinha força. Eu tinha que dar força para você, eu tinha que dar força para sua irmã, e eu tinha que resolver todos os outros problemas que envolvem isso que você viu. Então, eu tinha que ir na polícia, eu tinha que ir no investigador, eu tinha que ir não sei na onde, eu tinha que pagar aquilo. E eu não tive tempo para você, e eu peço perdão. Mas eu olhei para você, sim, e os seus amigos estiveram aqui porque eu pedi para eles estarem. E aí ele entendeu que, assim, com 14, ele entendeu que a avó dele, porque a minha neta não deixava o meu neto chegar perto de mim. Ela gruda e briga. Então, ele ficou excluído, ele se sentiu excluído. Então, essa construção teve que ser trabalhada dia a dia, de dizer assim, você tem razão, você me ensina a ser diferente agora, porque agora
É assim, eu sempre fui uma mãe-vó, mas agora eu sou uma mãe-vó de verdade. Eu não sei para que lado que eu vou mais, se é para o lado de mãe, lado de vó, o que, que você precisa de mim. Eu tenho um irmão, o Sávio, que é aqui da minha cidade, é diretor da escola dele, que me dá uma força muito grande, porque ele precisa deste homem também, como uma referência, como um apoio. Meu irmão é bem jovem, tem um filho jovem, que se não fosse esses apoios que eu tenho, arranjei uma babá para minha neta para os sábados, porque eu descobri de repente assim que eu não tinha disposição para oferecer para minha neta uma vida de criança. Aquela criança que vai no parquinho, aquela criança que sai correndo, aquela criança que vai na bicicletinha. Não tenho, Beto, desculpa, não tenho. Tem um monte de coisa, mas isso eu não tenho. E a babá, eu chamo de babá porque tem que ser, né? Mas a Ana Paula é maravilhosa, é a cara da minha filha, sabe? Muito parecida a amiga dela. E a minha filha, a minha neta gosta até de dormir lá. Então, ela tem uma vida de criança, vai no parquinho, vai não sei lá onde, vai no cinema. Chega domingo, assim, canta 10. Então, ela está tendo agora, por isso que eu falei assim, agora a minha vida voltou para a volta. Ela está tendo a sua vidinha de criança. Eu consigo ter um pouquinho da minha vida para mim, só para mim, no sábado, eu sendo eu, Valéria, só, entendeu? Sim. Sem as outras coisas, porque durante a semana é um monte de coisa, domingo é um monte de coisa, mas o sábado ainda me dá um espaçozinho. Então agora as coisas estão começando a entrar nos seus quadrados, que é muito difícil. Ainda não está perfeito, está muito longe. A terapia ainda vai ser começada, porque você conversa com porque precisa ter empatia também, você sabe disso, não é só Não. contratando, tem que É ter um empatia. encontro, tem que ter um encontro. Tem que ter. Aí você tem uma conversa, porque eu falei com todos. É um pacote, porque eu preciso de terapia, meu neto precisa de terapia, minha filha, minha neta, todo mundo. São três, não é Sim. um, entendeu? E eu não estou aqui para fazer economia, mas também eu preciso honrar com as minhas obrigações, né? Eu tenho que voltar a ter meu plano médico, que eu não tinha mais, porque era só eu mesmo me resolvi. Agora eu tenho mais dois, que eram da minha filha, que ela trabalhava na Santa Casa, estava com ela. Agora eu tenho que puxar para mim, tenho que esperar a guarda sair para poder fazer esse plano médico. Entende que a história não acabou, que Não, cada. não é que a história não acabou. Várias histórias estão começando em cima da história da Elda, que também não acabou, que tem esse ponto todo que a gente está falando. Assim, você tem, por favor, quando assim que tiver novidades e momentos novos para a gente trazer, a gente grava, me avisa, por favor, para a Com gente certeza. fazer. E eu desejo de verdade que você continue forte, como diz seu nome, Valéria Fortes, que você É, continue com essa força necessária e que eu fico de verdade muito, muito lisonjeado por tudo que você falou, da ajuda do canal, mas principalmente eu tenho que agradecer a todo mundo do canal por estar com você, por ter entrado nessa vibe importante de vamos encontrar, de vamos fazer. E que bom que você já virou essa luz, já está ajudando as pessoas dentro da sua própria história, virando uma forma de você salvar os outros também. Isso é muito nobre, verdade. Valéria, isso é muito nobre e que bom que você já está sendo rápida nisso. Eu acho que quando a gente. Eu não quis entrar no ramo da lamúria, no lado da lamúria ou da infinita tristeza. Agora está na moda, está divertidamente, né? Mas mostra bastante isso para gente, que as emoções são todas juntas. E eu pareço que eu me sinto melhor, sendo forte. Parece que eu durmo melhor quando eu me seguro nesse tipo de emoção. Parece que eu consigo enxergar um norte quando eu tenho esse norte à minha frente, que eu busquei como uma missão. Realmente não exagero em elogios de ajuda que o seu canal nos oferece, as pessoas que eu vejo tantos outros casos aí que são
tão ruins quanto, porque não interessa a dimensão, para todo mundo é ruim. Eu espero que as pessoas todas transformem isso numa força grande. Espero que as mulheres realmente que se justifiquem, parem de se justificar e tenham certeza das suas ações, das suas companhias, dos seus companheiros. Espero também que a gente consiga voltar aqui um dia, nem que seja para finalizar depois de um tempo, com boas notícias em outros sentidos, né? Porque você traz um peso grande nas suas costas com todas essas informações, né? E a gente trabalha porque eu sinto esse peso. Quando eu encontrei com a moça ontem, toda arranhada, eu fui embora no meu carro chorando, porque o que eu podia fazer para aquela moça? Pôr no meu carro e me levar para minha casa? Né? Não podia. Aquilo acabou com o meu coração, entendeu? Assim, eu não posso esmorecer. Eu não posso, você não pode, por favor, e que outras pessoas continuem levando isso. Graças a Deus, com você não aconteceu nada, mas você deu a chance para a gente que aconteceu alguma coisa, mostrar de alguma forma que a gente realmente pode trazer isso para uma luta. Então, pessoalmente, eu sou hoje secretária da Mulher aqui em Lorena, isso me ajuda muito a trabalhar com essas questões, me facilita portas, eu tenho uma liberdade de ação muito bacana, tenho conversado com deputados, que isso é importantíssimo, mas eu tenho pessoalmente que eu comecei Elas por Elda até o dia que ele fosse preso, e hoje, depois nós lançamos Elda por Elas, que agora é a vez da minha filha ajudar as outras mulheres, entendeu? Então, já está Elda por ajudando com Elas certeza. é o que nós estamos fazendo. Então, obrigada, Beto. Eu que te agradeço, Valéria, pelo encontro. Um beijo grande. Vá com seu neto agora encontrar a Elda lá para ele poder conversar com a mãe dele, levar as as flores rosas, o vaso rosa. E sinta-se, queria poder te dar um abraço, mas não dá, que o Zoom não permite, mas sinta-se abraçada. Um beijo grande. Pessoalmente, tá bom? Vem, a próxima entrevista a gente combina de ser pessoalmente. Então, muito obrigado mesmo, Valéria. Um beijo grande. Eu que te agradeço. Um grande abraço a todos vocês, viu, querido? Ó, Beijo. Beijo. Tchau, Deus. tchau.